Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quarta, dia 29 de novembro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. A cidade de Florianópolis debaixo d'água. A chuva das últimas horas parou a capital catarinense. O acumulado em apenas um dia já ultrapassou o volume previsto para todo o mês de novembro. A prefeitura decretou estado de emergência. A expectativa de vida do brasileiro voltou a subir. A média agora é de 75 anos e 5 meses. Ficou abaixo do que indicavam as projeções iniciais dos pesquisadores para este período agora de pós-pandemia. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O governo registra superávit nas contas públicas em outubro de 18 milhões e 300 mil reais. Apesar de um olhar positivo para este balanço, numa comparação feita com o mesmo período do ano passado, o relatório da Secretaria do Tesouro Nacional aponta um recuo, acima de 139 milhões de reais. O mês de novembro, mais este novembro azul, está terminando. Mas não tem problema, ainda é possível fazer o seu exame de próstata em dezembro, em janeiro. Trata-se de prevenção importantíssima para a saúde do homem. De acordo com números da Organização Mundial da Saúde, mais de 1.400.000 pacientes em todo o mundo são diagnosticados por ano com a doença. Ainda com uma forte gripe, o Papa Francisco fez questão de presidir a audiência semanal desta quarta no Vaticano. Mas, por conta do delicado estado de saúde do pontífice, a viagem dele para a COP28 em Dubai está cancelada. A guerra entre Israel e o Hamas chega ao 6º dia de trégua para a libertação de reféns, na troca pela soltura de presos palestinos. E o grupo extremista já sinaliza no tabuleiro deste conflito que quer ampliar o período de cessar-fogo para que mais trocas sejam feitas entre israelenses e palestinos. E o fim de semana vai ser de uma festa de sabores em Belo Horizonte. É o circuito gastronômico de favelas, com pratos caprichosamente elaborados, rodas de samba e shows gratuitos para o público. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Um dia de caos em Florianópolis. A cidade catarinense amanheceu com ruas alagadas, aulas suspensas e estragos depois das fortes chuvas. Em pouco mais de 24 horas, o acumulado ultrapassou a média histórica prevista para novembro, com 185 milímetros. A prefeitura decretou situação de emergência. Os estragos aconteceram depois da chuva histórica registrada na capital de Santa Catarina na terça-feira. Florianópolis, que é a segunda maior cidade catarinense, registrou o maior acumulado de água da média histórica prevista para o mês de novembro. As aulas do campus de Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, foram canceladas na manhã desta quarta. A administração central vai avaliar se o cancelamento das aulas continua além de hoje. A rodovia SC-405 foi interditada após a água invadir a pista no bairro Rio Tavares, na região sul da cidade. A orientação da Defesa Civil é para que os motoristas usem a SC-401, que também está com água na pista, mas o trânsito continua fluindo. Os bairros mais afetados pelas chuvas foram Rio Tavares, Campeche, Rio Vermelho, Santa Mônica e Córrego Grande. Na noite de terça, ruas viraram rios em Florianópolis por causa da chuva. As regiões mais atingidas foram do sul da ilha e Itacorubi. É uma situação muito difícil, para milhares e milhares de cidadãos de Florianópolis. Ainda na terça, a chuva já havia causado diversos estragos, não apenas na capital, mas em várias regiões de Santa Catarina. As mais afetadas foram a Grande Florianópolis e também o litoral norte. Em Balneário Camboriú, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. 2 pessoas e um animal precisaram ser resgatados às pressas. Vamos de números do IBGE agora. A expectativa de vida do brasileiro voltou a subir neste período que é considerado aí pós-pandemia. Agora, essa média de idade no país é de 75 anos e 5 meses para os nascidos em 2022. Em comparação com projeções iniciais do IBGE, este número teve uma ligeira queda. Mas agora, em um cálculo atualizado para chegar a esta idade média, são considerados também a pandemia
e o censo de 2022. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A expectativa de vida ao nascer no Brasil em 2022 ficou, então, em 75,5 anos. Já está acima da idade média no país em 2020, início da pandemia, idade que ficou em 74 anos e 8 meses. Em 2021, com o avanço da gravidade da pandemia, de quem vive no país, caiu ainda mais a expectativa de vida, para 72 anos e 8 meses. O estudo foi feito com base no censo de 2022, diferente dos anos anteriores, em que a expectativa de vida era calculada a partir de projeções populacionais revisadas e ajustadas. Os números divulgados com as devidas revisões mostram também que aumentou a diferença entre as projeções de expectativa de vida para homens e mulheres. Em 2021, por exemplo, para homens, a esperança de vida indicava 73 anos e 6 meses. Em 2022, ficou em 72 anos. Para as mulheres, a expectativa de vida indicava 80 anos e 5 meses em 2021. Já em 2022, indicava 79 anos. Com isso, a diferença na idade projetada passou de 6 anos e 9 meses para 7 anos. Bom, então, apenas retomando, gente, as projeções mostram que o tempo médio de vida do brasileiro caiu em 2020 e 2021 e retomou o crescimento no ano seguinte, 2022. Para lembrar, em 2020 estava, com as devidas revisões, em 74 anos e 8 meses. Em 2021, 72 anos e 8 meses. 2022, também com números revisados, idade média do cidadão brasileiro em 75 anos e 5 meses, abaixo do que era a projeção antes da pandemia, que indicava no país idade média do cidadão brasileiro de 76 anos e 2 meses. Depois de projetar aumento no rumo das contas públicas, o governo teve superávit de 18 bilhões e 300 milhões de reais em outubro. Os números foram divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Mas na parcial do ano, na comparação com o mesmo período de 2022, o relatório aponta piora de 139 bilhões e 500 milhões de reais em outubro. As contas do governo federal registraram superávit primário de 18,3 bilhões de reais em outubro deste ano. O superávit primário é quando a arrecadação com tributos fica acima dos gastos do governo, isso sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Quando as despesas superam as receitas, o resultado é de déficit primário. Na semana passada, a área econômica aumentou a projeção de rombo nas contas públicas deste ano para 177,4 bilhões de reais. Até setembro, a expectativa era de déficit de 141,4 bilhões de reais. O Congresso autorizou o governo a ter um rombo de até 238 bilhões de reais nas contas este ano. No acumulado de janeiro a outubro, as contas do governo federal registraram déficit primário de 75 bilhões e 100 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, foi registrado um saldo positivo de 64,4 bilhões de reais nas contas do governo. Mesmo assim, houve piora de 139 bilhões e meio de reais este ano. De acordo com o governo, este é o pior resultado para o período desde 2020, quando houve aumento de despesas para o combate da pandemia de Covid-19. O saldo nos 9 primeiros meses daquele ano ficou negativo em 856 bilhões de reais. A área econômica também aponta que têm sido registradas quedas de receitas por conta do recuo dos preços do petróleo e também de minérios, além do aumento de compensações pelas empresas. Também algumas reduções de tributos. Até outubro, a receita líquida recuou 3,3% em números reais, para 1,570 bilhões de reais. O mês de novembro está quase terminando, mas ainda dá tempo de você fazer o teste preventivo para o câncer de próstata, no mês em que se intensifica a campanha contra a doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, mais de 1.400.000 homens são diagnosticados com câncer de próstata em todo o mundo.
Para o diagnóstico do câncer de próstata, o método mais conhecido é o exame de toque. Porém, um estudo realizado pelo Centro Alemão de Pesquisa do Câncer sugere que outros métodos sejam utilizados pelos médicos para identificar a doença nas fases iniciais. Um deles é o teste PSA, que por meio de uma amostra de sangue coletada do paciente, verifica o nível de antígeno específico da próstata. O PSA pode aumentar pelo crescimento da próstata, que é uma condição benigna comum, pode aumentar pela idade e pode aumentar por processos inflamatórios da próstata, prostatites, infecções urinárias, pode aumentar o PSA. O seu Márcio tem 70 anos e é engenheiro aposentado. Ele sempre manteve regularidade nos exames de sangue e de toque. Mas no final do ano passado, o teste PSA acusou uma alteração na próstata. Poucos meses depois, o seu Márcio realizou a cirurgia recomendada pelo médico. É uma operação muito simples, feita toda por robô. Eu saí da sala de cirurgia, do centro cirúrgico lá pelas 13 horas, do dia 14, do dia 15, e no dia 16, às 11 horas, eu já obtive alta. Como o seu Márcio descobriu a doença ainda no estágio inicial, o câncer não havia se espalhado para nenhuma outra parte do corpo. Com isso, a cirurgia dele foi um sucesso e atualmente leva uma vida tranquila, mas sem deixar de ir ao médico regularmente. Eu sempre fiz exame de próstata, de toque, fazia PSA a cada ano, 2 anos, e sempre fui acompanhando. Todo homem passou de 50 anos, eu sugiro obrigatoriamente fazer os exames preventivos, né? Esse médico urologista reforça a confiabilidade e a eficácia da coleta de sangue. Hoje em dia, 85 a 90% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos pelo PSA. E o PSA, ele, inclusive, consegue predizer a chance dessa pessoa ter câncer no futuro. Não existe nível de PSA seguro. Qualquer nível pode ter câncer, mas quanto menor essa chance. O toque, ele é importante, porque em alguns casos, como eu falei, o PSA, mesmo PSA baixo, você pode ter o diagnóstico de câncer. Então o toque, ele complementa. De acordo com a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde, atualmente são registrados mais de 1.400.000 casos de câncer de próstata em todo o mundo. A doença é responsável por cerca de 375.000 mortes todos os anos. No Brasil, conforme o Instituto Nacional do Câncer, mais de 70.000 novos casos de câncer de próstata são registrados por ano. Para os especialistas, a melhor prevenção é o diagnóstico precoce da doença. Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor o resultado cirúrgico, menor a chance de possíveis sequelas, melhor o resultado, a chance de cura desse paciente. Então, por isso que não adianta esperar vir alguns sintomas. O câncer, quando ele é pequeno, quando ele não se espalhou, é que ele tem maior chance de cura. Este mês é conhecido pela campanha Novembro Azul, de conscientização da importância dos exames, principalmente para homens acima de 50 anos ou a partir dos 45 anos para quem tem histórico da doença na família. Mas o tema deve ser abordado pelas famílias o ano todo. O problema, nós homens, a gente está muito preocupado com a questão do trabalho, com outras prioridades, né? Acaba deixando a saúde para depois. Mas é importante fazer os exames, é importante conhecer um médico de confiança, que a partir do momento que você conhece, que você tem esse acesso, tua qualidade de vida melhora. Então é importante ter essa consciência e os familiares ajudando. Hoje, as mulheres acabam ligando para o consultório para agendar consultas para os homens, para os maridos. Isso ajuda bastante também. É uma doença, tá, curável, tá? Às vezes não, né? Às vezes tem que fazer quimioterapia, radioterapia e tal, né? Mas eu sou um felizardo, acredito, né? Tô curado. O alerta está dado, hein? Portanto, exame preventivo sempre. E não precisa ser apenas no mês de novembro, né? Mas vale para o ano todo. Vamos falar de dengue agora. Especialistas na área do clima revelam que o aquecimento global tem impactos diretos numa disparada de casos da doença no Brasil. São dados preocupantes e merecem, sim, toda a nossa atenção.
Os últimos meses foram os mais chuvosos em todo o país, com algumas ocorrências de temporais e enchentes. Além da mudança climática, há um aumento expressivo no número de casos de dengue. Segundo o Ministério da Saúde, até o fim do mês de outubro, foram notificados mais de 1.600.000 casos de dengue no Brasil, o que representa um aumento de 21% em relação ao ano passado. Somente no estado do Paraná, dos 399 municípios, 202 tiveram casos confirmados de dengue no período. Por isso, é importante a participação e colaboração da população no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, vetor não só da dengue, mas também da zika e chikungunya. Medidas simples do dia a dia podem fazer toda a diferença, como eliminar a água armazenada em vasos de plantas, galões de água, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e outros locais que possam manter a água parada. Atualmente, existe apenas uma vacina contra a dengue registrada pela Anvisa, mas ela não está disponível no SUS, apenas na rede privada de saúde. Precisamos nos manter unidos para combater criatórios, não deixar água parada dentro do quintal de casa, dar aquela olhada nos terrenos vazios próximos da sua residência. Combater a dengue é, antes de tudo, um trabalho comunitário. Veja no próximo bloco, o Papa Francisco, que ainda se recupera de uma forte gripe, precisou de ajuda hoje para terminar a audiência semanal desta quarta no Vaticano. Para resguardar a saúde, o Santo Pontífice anunciou que está cancelada a viagem dele para a COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes. Você vai ver também o fim de semana que vai ser de festa em Belo Horizonte. É o circuito gastronômico de favelas, com pratos cuidadosamente elaborados, rodas de samba e shows gratuitos. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já. Pauta Aberta já está de volta para este segundo bloco. Você de todo o país sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. Na guerra entre Israel e o Hamas, chegamos hoje ao 6º dia de trégua humanitária. E o grupo extremista Hamas já dá sinais de que quer mais dias de cessar-fogo para entregar mais reféns israelenses, para ter de volta também mais presos palestinos. O Hamas está disposto a prolongar por mais 4 dias a trégua com Israel e a libertar mais reféns em troca de prisioneiros palestinos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por uma fonte próxima ao movimento islamista, enquanto aumentam as pressões dos mediadores internacionais para conseguir um cessar-fogo duradouro no conflito. A trégua entre Israel e Hamas entrou no 6º dia nesta quarta-feira, com a previsão de uma nova troca de reféns israelenses e presos palestinos. Iniciada na última sexta-feira e com um prazo inicial de 4 dias, a trégua foi prorrogada por 48 horas até quinta-feira para permitir a troca de 20 reféns do Hamas por 60 prisioneiros palestinos. Até o momento, a trégua, que também foi negociada com o apoio do Egito e dos Estados Unidos, permitiu a libertação de 60 reféns israelenses, além de 20 tailandeses, um filipino e um russo israelense à margem do acordo. Já Israel liberou 180 presos de suas penitenciárias, em uma proporção de 3 palestinos para cada refém israelense. A guerra começou com um ataque sem precedentes do Hamas ao território palestino em 7 de outubro, quando 1.200 pessoas morreram e cerca de 240 foram sequestradas. Desde então, Israel prometeu aniquilar o movimento islamista, bombardeando a faixa de Gaza de forma incessante e deixando mais de 14 mil mortos. E longe do fogo cruzado, dos dramas no Oriente, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, deixou hoje um recado importante para o mundo. Esta guerra é um risco à economia por todo o planeta. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos fez um alerta nesta quarta-feira. A economia mundial corre riscos significativos se o atual conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas continuar. A OCDE também reduziu a previsão de crescimento global a 2,9%. Uma das principais consequências pode ser o aumento dos preços do petróleo e do gás.
Uma alta de $10 no preço do barril pode causar um avanço de 0,2% na inflação mundial e uma queda de 0,1% do crescimento no primeiro ano. O crescimento é desigual em 2023, muito mais forte nos Estados Unidos, Brasil, Índia e China do que na Europa, que vai ter um aumento de 0,6% na zona do euro. Entre as principais economias do continente, a Espanha tem destaque com previsão de crescimento de 2,4% ao ano. A inflação deve cair de 7,4% nos países da OCDE este ano para 5,3% em 2024. No Vaticano, o Papa Francisco, que ainda se recupera de uma forte gripe, precisou de ajuda hoje para finalizar a audiência semanal no Vaticano. Ele fez questão de presidi-la. O Santo Pontífice já havia cancelado a viagem para a COP28, que é a 28ª Convenção das Nações Unidas sobre as mudanças do clima. Este ano, o encontro que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, de 30 de novembro até o dia 12 de dezembro. O Papa Francisco presidiu a audiência semanal nesta quarta-feira no Vaticano, apesar da gripe que obrigou o pontífice a cancelar a viagem para a COP28 de Dubai e precisou de ajuda para conseguir finalizar o texto durante a cerimônia. O Santo Padre aparentava estar cansado e com dificuldades para respirar durante a audiência. Continuamos com a catequese, mas como eu... Vamos continuar com a catequese, mas não estou bem desta gripe. Minha voz não está boa. O Monsenhor Ciampanelli vai ler estas notas. A leggere le cose. Com um quadro gripal desde o fim de semana e seguindo o conselho dos médicos, Francisco cancelou na terça-feira a viagem à reunião de cúpula anual do clima, que acontece nos Emirados Árabes a partir da próxima quinta. Ao final da cerimônia desta quarta, ele voltou a pedir pelo fim das guerras em Gaza e na Ucrânia. Na juventude, o Papa foi submetido a um procedimento pulmonar. Ele passou nesta semana por uma tomografia que descartou o risco de complicações pulmonares. O desmatamento na Mata Atlântica caiu 59% nos primeiros 8 meses de 2023 no Brasil. É o que mostra o novo boletim do Sistema de Alertas de Desmatamento Mata Atlântica, divulgado nesta quarta-feira. 9.216 hectares. Esta foi a área desmatada em todo o Brasil de janeiro a agosto deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 22.240 hectares. A Mata Atlântica é um dos 6 biomas no território brasileiro. De acordo com o IBGE, é uma das áreas mais ricas em espécies da fauna e da flora e fica na região litorânea, ocupada por mais de 50% da população brasileira. Se o desmatamento tem caído dentro do limite do bioma Mata Atlântica, estipulado pelo IBGE, nos encraves florestais protegidos por lei dentro do Cerrado e da Caatinga, a situação é outra. Entre janeiro e maio de 2023, as derrubadas nesses 2 biomas aumentaram em 13% no Cerrado e 123% na Caatinga. O governo federal anunciou o plano de preservação do Cerrado após desmatamento do bioma aumentar pelo 4º ano consecutivo. O levantamento divulgado aponta que houve queda no desmatamento em todos os 15 estados que compõem a Mata Atlântica. No Paraná, a diminuição foi de 64% e em Santa Catarina, de 66%. Goiás não teve desmatamento detectado este ano e é o estado que tem menos Mata Atlântica. No Sudeste, Minas Gerais teve redução de 62% e foi de 9.570 hectares para 3.599 desmatados. Apesar da queda, a área mineira no país é a que tem maior número de alertas de desmatamento. Em São Paulo, os registros de 314 hectares no ano passado caíram para 208, queda de 33% na derrubada da mata. Destes 208 hectares de desmatamento de 2023, uma parte significativa foi de deslizamentos de terra durante a forte chuva que atingiu o litoral norte de São Paulo no começo deste ano. Já o Espírito Santo, de 469 hectares desmatados, diminuiu para 315, o que representa 32% a menos. Já o estado do Rio de Janeiro apresentou 66% menos hectares desmatados este ano.
A Diocese de Palmares, em Pernambuco, celebrou mais uma edição da Romaria Diocesana do Sagrado Coração de Jesus. A celebração recebeu milhares de fiéis que, numa ação de fé e devoção, percorreram as principais ruas da cidade em direção ao santuário, com muita música e muitas orações. Já são mais de 2 décadas de Romaria Diocesana em Palmares. Com exceção da pandemia, o evento reúne sempre milhares de fiéis da cidade, região e até de estados vizinhos, como Alagoas. Caravanas vindas das paróquias começaram a chegar logo cedo. Com o tema Coração Ardente de Jesus, Nossa Vocação, a Romaria teve início em frente à Catedral, onde o bispo diocesano Dom Fernando Barbosa deu a bênção. Logo em seguida, a caminhada que percorreu as principais ruas da cidade e até a rodovia seguiu em direção ao santuário. Durante o percurso, muita música e oração. É um momento de fraternidade, um momento de união, um momento que a igreja está reunida em torno do seu pastor, o bispo diocesano, com todos os padres, todos os fiéis das diversas paróquias de nossa diocese. Ao todo, são 5 quilômetros de trajeto. As imagens mostram a multidão que marcou presença no evento. Bandeiras do Sagrado Coração foram levadas, tudo para mostrar a devoção de homens, mulheres, jovens e crianças. Participar da Romaria é vivenciar essa comunhão da Igreja Diocesana de Palmares. No andor, a imagem de Cristo crucificado com o Sagrado Coração foi criada pelo primeiro bispo da diocese, Dom Acácio Rodrigues, e permanece até hoje. A imagem singular está presente em todas as paróquias da diocese desde 2017. Após a procissão, a missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus foi presidida pelo bispo emérito de Caruaru, Dom Bernardino Marquió, e concelebrada por Dom Fernando Barbosa e padres de toda a diocese. Meus irmãos e irmãs, 23ª Romaria do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus, fonte de todas as vocações. Este é o tema que nós, como Diocese de Palmares, refletimos ao longo da preparação de mais uma Romaria. Jesus, e a partir do seu coração, manifesta a cada pessoa a vontade de servir na construção do Reino de Deus. Logo no início da celebração, o relicário com os fragmentos da cruz de Cristo foi apresentado, além do andor principal de Jesus crucificado com o Sagrado Coração, que foi recebido pela multidão com luzes e muita emoção. Salve a Romaria deste povo teu, ó Sagrado Coração de Jesus, Filho de Deus. E agora vamos falar sobre os sabores da terra. No próximo fim de semana, Belo Horizonte vai receber o Circuito Gastronômico de Favelas, que vai reunir cozinheiros de diversas comunidades da cidade, com um menu recheado de receitas autorais, arte e muita cultura. Nesta edição, 12 cozinheiros vão levar diversidade de sabores e tradições para um fim de semana de muita festa. Durante o circuito, eles vão ter a oportunidade de trocar experiências com renomados chefes que, na hora de avaliar os pratos, levam em conta a forma da apresentação, balanceamento dos ingredientes, liberdade criativa e o modo de fazer de cada um. O Circuito Gastronômico de Favelas, além de empoderar, apoiar e valorizar os chefes, proporciona aos visitantes uma programação repleta de atividades culturais, como apresentações artísticas, roda de samba e shows gratuitos. A iniciativa promove uma conexão entre as pessoas, o resgate de histórias, de receitas de família e estimula a criatividade, além de ser uma grande oportunidade de estabelecer elos culturais entre quem mora no morro e quem está fora dele. A animação vai ter de sobra em Belo Horizonte, mais divertida com a realização deste evento tão especial. E hoje a gente se despede com as imagens de Minas. É o Circuito Gastronômico de Favelas, promessa de novos agitos aí na capital mineira. Pauta Aberta tá ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.